Quando nós, fãs de futebol, pensamos no Brasil, palavras como poder, estrelas em abundância, jogo chamativo, quem levantou a taça mais vezes e quem nunca perdeu uma Copa do Mundo vem à mente. Mas e se tudo isso for coisa do passado? Como vai a banda? Espero que você esteja muito bem. Tópico apresentado. Para a introdução. Os números não mentem. A seleção brasileira teve uma das piores atuações da história da Copa América, com apenas uma vitória. E nas eliminatórias, flertar perigosamente com a classificação direta. Os playoffs e ficar de fora, o que seria histórico e escandaloso ao mesmo tempo. Sabe o que é perturbador? O fraco desempenho do pentacampeão mundial não é uma exceção, mas já se tornou uma constante há muito tempo. Tanto que muitos torcedores já não acham graça na piada e estão realmente preocupados com a possibilidade de perder, pela primeira vez em quase 100 anos, o maior evento do futebol mundial. Estou falando da Copa do Mundo. Especifica! Alguns, como o jornalista Rafael Oliva, acreditam que chegaram a esse beco sem saída pela falta de um projeto sério de seleção. Não vou me meter nisso. A Argentina ganhou a Copa do Mundo sem nenhum projeto de seleção. Chiquita Pia estava certo em apostar em uma comissão técnica com ótimas intenções e sem experiência. Claro que ter um Messi motivado deve fazer alguma diferença, certo? Comumente, sim. Descartado o projeto da seleção nacional, vamos rever algumas das razões que acredito serem as que fizeram o outrora temível Brasil se tornar uma triste miragem. Está bien, adelante. Motivo número 1. Uma proposta medíocre. Dizem que não se deve fazer promessas quando se está muito feliz, porque depois, se não forem cumpridas, geram frustração, raiva e decepção. Janeiro de 2024. Um Dorival visivelmente animado deu rédea solta à sua alegria. Em vez do político, prometemos trabalho ou faremos o que pudermos. Ele declarou isto e isto. Claro, ele queria conquistar as pessoas. Tira uma! Pobre. Se ele soubesse o que estava por vir, teria ficado quieto. Meio ano depois, o Brasil foi eliminado da Copa América e o jornalista Flávio Dias escreveu sua conclusão, quase como uma resposta. Claro, eles estavam esperando Ancelotti. Dorival Júnior chegou. Não havia mais ninguém? Parece que não. Os procurados não quiseram. Os oferecidos não fecharam. E do que sobrou, foi o melhor. É assim de crudo. Embora nem sempre tenha sido assim. Diz a lenda que antigamente havia carruagens para exportação, como se fossem para fazer doces, como acontece com os argentinos hoje em dia. Todo mundo queria que seu time ruim jogasse como o Brasil de 70 ou 82. Mas, o tempo foi passando e a cada nova geração, as expectativas diminuíam. É claro que os treinadores não jogavam mais o futebol chamativo de antigamente, mas sim uma versão mais mecânica, mais pragmática e mais chata. Alguns conseguiram, mas para os líderes, as opções estavam diminuindo. A ver como te explico. No futebol, existem 3 tipos de jogadores. Jogadores de equipas pequenas, mostram as suas capacidades apenas em equipas sem tanta pressão. Jogadores de equipas grandes, lidam bem com essa pressão, mas falta-lhes aquele extra que é necessário para terem um bom desempenho a nível nacional. Equipe e seleção. Bem, a mesma coisa acontece com os técnicos. Parece que, para os dirigentes, o uniforme da seleção é grande demais para muitos. Como o jornalista Alexandre Aliati deixa claro, não há dúvidas sobre suas habilidades como treinadores, está mais do que provado, mas também há dúvidas sobre suas habilidades como selecionadores, o que é outra coisa. E quanto ao resto, não há muito por onde escolher. Só um exemplo. Antes, os treinadores buscavam treinadores brasileiros para seus clubes e seleções. Hoje, seduzidos pela Barcelona de La Masia ou pela Espanha de Tiki-Taka, procuram qualquer pessoa que tenha nascido na terra de Cervantes. 2. Já faz algum tempo que o torneio local vem recebendo uma enxurrada de treinadores estrangeiros. Olhe para esta imagem. Pegamos as datas 1 e 33 do Brasileirão 2024, comparamos o número de treinadores locais e estrangeiros. Proporção quase idêntica. Agora, veja esta, a mesma divisão, mas só com os times grandes, sem o Santos, que está na Série B. E adiciona a localização, na data 33, e as conquistas parciais.
Conclusão rápida. Os técnicos estrangeiros são os mais bem-sucedidos. Entre os nacionais, temos dois ex. Uma tendência que se reafirma quando olhamos para os treinadores das equipes que subiram ao pódio nesta década. E um fato está faltando. Muitos, inclusive eu, falam sobre o fenômeno do domínio dos times brasileiros na Conmebol. Basta ver quem foram os treinadores deles. 2 brasileiros e o técnico deste ano também será estrangeiro. Que miséria, tch. Que miséria. Os cálculos da liderança são claros. Ou um velho conhecido ou alguém de fora. Como nenhum dos dois prestou atenção, Dorival chegou. Do que sobrou, o melhor. Evidentemente. Mas o verdadeiro problema não é Dorival. O Brasil já está chato há algum tempo. A equipe não consegue se conectar com as pessoas. É verdade que os brasileiros, assim como os argentinos, esperam os 3 GS de sua seleção: ganhar, gostar e golear. Ou pelo menos ganhar e gostar. Algo que não era alcançado desde, eu diria, 2005. Ele não se destaca mais nem em torneios juvenis. Por quê? Aqui nos conectamos com o que dissemos no início. Todos jogam o mesmo jogo, abordagens pragmáticas que buscam apenas o resultado. Eles são alcançados, mas ao custo de um jogo tão mesquinho que não deixa nada. E isso é ruim? Não, mas não espere se conectar com as pessoas. Então teremos que esperar para ver se Dorival terá sucesso em suas tentativas ou se o torcedor se adaptará ao novo Brasil. Motivo número 2. Muitas estrelas, pouco líder. O Brasil é um time de soldados obedientes. Neymar não está lá. Novidade. Mas você não entendeu, Neymar nunca esteve lá. E esse é outro ingrediente do problema. Não estou falando de ser a estrela ou o capitão. Estou falando sobre capacidade de liderança, sobre uma voz de comando. Você pode ser um capitão sem ser um líder? Claro, Messi foi assim durante a maior parte de sua carreira. Porque não é só o sucesso esportivo ou os prêmios que fazem os líderes, mas também o temperamento e a maturidade. Eles são o que lhes permite guiar, ou às vezes até mesmo conduzir, um grupo em direção a um objetivo e tem a coragem de suportar críticas sem acusar seus companheiros ou querer escapar. O problema é que esse tipo de jogador não é fácil de encontrar. Na verdade, eu diria que é visto cada vez menos. Para se ter uma ideia, Lionel Messi conseguiu isso depois de 35 anos e vários golpes. Cristão ali. No Brasil de hoje, esse número é um tanto confuso. E não é que não tenham tido Cobras nos anos 70, Sócrates e Júnior nos anos 80, Dunga nos anos 90, Cafu e Lúcio no começo do século, Thiago Silva a partir do 10. E ninguém mais dali em diante. A saída do ex-jogador do Chelsea, além do fato de ele nunca ter se aposentado da seleção, deixou um vazio. E, até hoje, não está claro quem pode preenchê-lo. Vinícius? Um garoto imaturo se escondendo atrás do poder de Florentino Pérez? Vamos ver, antes que os torcedores raivosos do Madrid me insultem. E eu estou vestindo uma camisa do Barcelona. Ele tem talento. É importante para ganhar a Champions League, mas se ele começar a chorar porque o chamam de preto ou o insultam... Chora, 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 coração. Rafinha? Digamos. Paquetá. Ele está mais preocupado em salvar sua carreira. Marquinhos? Ele tem dinheiro. Note que com todo o rebuliço que surgiu sobre o discurso antes dos pênaltis contra o Uruguai, o jogador do PSG deu sinais de querer ser o líder que este time precisa. Por que sua liderança não foi mais efetiva? Quem sabe? Não é que o time esteja sem rumo. Como escreveu Flávio Dias, isso se deve somente a eles. Obviamente. Uma boa para o futuro. Pelo menos dá a impressão de que, se Dorival quiser começar a reverter a situação, tem material para começar. Bueno, pero algo es algo, ¿verdad? Pues peor es nada. Razão número 3. Peças que não se encaixam. Muitas pessoas não se identificam com esse time porque dizem simplesmente que ele perdeu o estilo. O do jogo bonito, alegre, sem preconceitos, eficaz. O 3G que eu te falei há um tempo atrás. Como se, ao assistir aos jogos, esperassem uma chegada ao estilo de Carlos Alberto, uma rabona ao estilo de Sócrates ou um golpe de gênio como o de Ronaldinho Gaúcho. Mas é hora de acordar. Essas figuras marcantes não existem mais, e como bem disse o jornalista Milton Neves, é isso que existe. Não me entendam mal, jogadores, são muitos,
Se são eles que a comissão técnica precisa é outra questão. Em outras palavras, em seus clubes, protegidos por outras figuras. Um craque, sem nenhuma dúvida. Na seleção, com o ônus de demonstrar por que estão onde estão. La decepção. A única posição bem coberta é a de goleiro, com diversas alternativas no Brasil e no exterior. A partir daí, os problemas. Sem me alongar muito, há posições emblemáticas do futebol brasileiro que, hoje, sofrem com essa alarmante falta de hierarquia. Por exemplo, os laterais. Que fã de futebol não gostou ou sofreu com as arrancadas de Nelinho, Júnior, Cafu, Roberto Carlos, Dani Alves, Marcelo? Qualidade, potência, presença. Eles acabaram sendo outra variante no ataque. Super bueno. Quem imaginaria que o Brasil da década de 2020 teria talvez a pior dupla de laterais da história? Ainda me lembro do passo de balé ridículo de Renan Lodge dando gol para Di Maria na Copa América Covid de 2021. Na Copa do Mundo, Tite começou com Danilo e Alexandro, embora depois tenha improvisado com Militão. Diniz cansou de tentar até que esbarrou no Guilherme Arana, um lateral razoável, com ótima pressão, embora duvidoso para a seleção, em relação ao que falamos há pouco sobre os 3 níveis de jogadores. Dorival parecia respeitar a carreira deles. Por quê? Senão, seria difícil entender por que ele estava tão determinado a mantê-los como titulares quando eles não atuavam há algum tempo. Depois de enfrentar uma enxurrada de críticas, Wanderson e Abner, 2 laterais medianos, parecem ter se acomodado. Ou seja, são bons jogadores, mas se você espera que eles sejam os novos Cafu e Roberto Carlos, fique tranquilo, pois eles ainda estão longe. No meio, o único que parece ter conseguido se encaixar foi Bruno Guimarães, que na minha opinião foi desperdiçado no duplo 5 que Dorival tenta jogar. Como se, em vez de explorar suas condições de gestão, o compartilhamento do meio acabasse por ofuscá-lo. Motivo número 4. O 10 é o 9. E aqui entramos nas 2 posições onde, historicamente, o Brasil tinha o que fazer de doce e hoje a pobreza é franciscana, gerador de futebol e referência no ataque, o 10 e o 9, para os antigos. O caso mais grave é a falta de um gerador de futebol. Dorival sabia muito bem disso quando assumiu, quando declarou que precisava aprender a jogar sem Neymar. E o país inteiro sente falta do novo jogador do Santos. O que não era interessante, o que era fora do comum, o que quebrava a monotonia do jogo dos seus companheiros na Copa América pré-Copa do Mundo e no Catar, vinha das suas chuteiras e da sua cabeça. Quando ele quebrou, o jogo ruim do time e quase todas as opções ofensivas foram perdidas. Mas a questão não é se esses excepcionais estão lá ou não, a questão é o que fazer no intervalo entre a saída de uma e a chegada de outra. Me explico. O Brasil sofreu sem Pelé por quase 10 anos, até Zico. Depois, 2 décadas se passaram até Rivaldo e Dinho. Entre a saída de uma e a aparição de outra, a 10ª foi ocupada por elementos menos brilhantes ou simplesmente teve sua função alterada. Como hoje não há um jogador como Neymar, creio que estamos diante de um desses momentos. Acabáramos. Pelo que vi, para compensar a ausência de um 10, Dorival propõe uma mudança de papel. Um jogador mais de equipe, que o charuto Twister não entende muito bem. Por que eu digo isso? Porque parece que as esperanças de desequilíbrio ofensivo estão em Vinícius, Rodrigo e Rafinha. Quero dizer, nada. Está terrível, perreo. Olha, não estou dizendo que eles são jogadores medíocres. Eu digo que, antigamente, eles só seriam considerados para um time B, aquele que é montado para jogar aqueles amistosos em lugares exóticos, como Indonésia ou Oriente Médio, aqueles que são jogados por comprometimento, como aconteceu, por exemplo, na Copa América do Chile 1991 ou da Colômbia 2001. Estamos. Rodrigo é o grande sacrificador. O colocam de um lado, do outro e ele nunca chega a lugar nenhum. Vinícius está tentando jogar cada vez pior e ficar mais insuportável. Gabriel Martinelli e Sávio sentem muita falta do sotaque espanhol. Parece que as opções foram reduzidas ao centro de Barcelona. De qualquer forma, não vejo ninguém hoje que consiga fazer outra coisa além de correr para ganhar velocidade.
Y nada más. Talvez esse jogador esteja lá e não saiba como tirar proveito disso, ou simplesmente não se encaixa na sua ideia de jogo. Voltamos ao tópico da proposta medíocre. Certo. E se a falta de um gerador de futebol é um problema, o que dizer do número 9? As esperanças estavam depositadas em Richarlison, mais famoso por suas danças e postagens nas redes sociais do que por suas performances. Tentaram Gabriel e Pedro como artilheiros na Libertadores, mas ou não estavam à altura ou não tinham aquele jogador que os colocasse na frente do gol. É uma pena para eles que de Arrascaeta seja uruguaio. Eles até colocaram Vini, Rodrigo e até Gabriel Jesus lá, que falharam na tarefa de falso 9. A verdade é que não está claro quem pode ocupar o precioso número 9 que Romário, Ronaldo, Adriano e até, eu diria, Fred souberam jogar tão bem. É desastre, de verdade. A fé renasceu com as aparições de Vitor Roque e Endrick, ambos vendidos imediatamente após deixarem as fraldas. Não estou dizendo que em alguns anos eles não serão sucessores dignos dos animais que você mencionou, mas, a partir de hoje, eles são muito verdes e duvido que possam ter o desempenho esperado na seleção nacional. Porque o problema não é idade ou talento, é maturidade. Se não, veja o que acontece com Vinícius. Motivo número 5. O Brasileirão contribui cada vez menos. Em sua apresentação, Dorival fez um anúncio que iluminou os olhos dos fãs. Finalmente, um treinador deixaria de olhar para a Europa e, em vez disso, focaria no torneio nacional. Imagino que muitos estivessem fazendo gestos de já era hora. Como ele não percebeu o torneio de mais alto nível, mais competitivo e absolutamente dominante da América do Sul? Bem, tudo isso não passou de uma bomba de fumaça, uma expressão oportunista, tentando arrancar o apoio do povo. É verdade que ele convocou e colocou como titulares alguns, muito poucos, jogadores do campeonato local. Como também é verdade que ele deu prioridade a caras cujo único mérito é estar jogando em alguma liga do velho continente, independentemente do seu presente duvidoso com o verde e o amarelo. Porque, meus amigos, o Brasileirão é hoje uma liga de referência na América do Sul, sem nada a invejar a Liga MX e a MLS. Um boom que já vinha sendo gestado há algum tempo, mas que finalmente se consolidou com a Lei Bolsonaro, que permitiu que os clubes se tornassem SADS e tivessem uma solvência que, como associação civil, não teriam. Agora, se continuarmos com isso, parece que essa lei foi a melhor coisa que poderia ter acontecido ao futebol brasileiro, da forma como ele está sendo vendido na Argentina. Não, meus amigos, não existe uma única maneira de fazer isso, especialmente quando se trata de empresários que investem dinheiro. Nada de surpresas, já tu sabes que esperar de ellos. Por que isso, que parecia ser a solução para todos os problemas do futebol brasileiro, tem um efeito colateral na seleção brasileira? O quê? Há posições em que não aparecem tantos jogadores como antes. O motivo tem a ver com o futebol de base, mas essa é outra história e assunto para outro vídeo. Ok. Como sabemos, se um empresário investe dinheiro, ele não é muito paciente. Ele buscará retorno sobre seu investimento no curto prazo, 1 ou 2 anos. É aí que você se envolve na tentativa de acelerar os processos. O sistema é simples, e o jornalista Alexandre Aliati explica em detalhes. Crianças com boa aparência, ou não tão boa assim, são vendidas para o exterior assim que deixam de usar fraldas. E com o dinheiro das vendas, eles preenchem as vagas incorporando qualquer talento barato ou desempregado que esteja por perto. Parece um acordo, e promessas são vendidas e realidades são cumpridas. Claro que essas realidades nem sempre podem ser convocadas para a seleção nacional porque são estrangeiras. E eles são cada vez mais numerosos. Com a ajuda inestimável dos dirigentes do órgão máximo do futebol brasileiro, eles vêm ano após ano ultrapassando os limites da cota. Resultado: clubes poderosos, seleção fraca. Sí o sí, no hay de otra. Não é que ele seja pessimista ou algo assim. Pessoalmente, adoro e acompanho o Brasileirão, mas é inevitável. Veja o que acontece com as grandes ligas europeias. Suas seleções nacionais mantêm um certo nível apenas porque estão cheias de sangue imigrante. Se não fosse por isso, eles já teriam deixado de ser competitivos há muito tempo. O mesmo processo começou no Brasileirão. O tempo dirá se teremos outra Itália. Minhas conclusões. Não é loucura dizer que este é o pior Brasil dos últimos 20 anos. Podemos culpar o gato se quisermos, mas acho que há razões muito mais convincentes para este momento. Alguns acham que o que os tornava únicos, o jogo bonito,
foi abandonado em favor de um estilo de futebol mais europeu, mais trabalhado e com pouca inclinação à inventividade individual. Poderia ser, mas, a meu ver, as coisas são um pouco diferentes. No último campeão mundial, em 2002, a magia de Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo, Ronaldo ofuscou a abordagem exasperantemente cautelosa de Felipão. Algo semelhante aconteceu na época de Dunga. O estilo do time de 70, que muitos consideram o melhor time de todos os tempos, não era muito diferente do praticado na Europa, já vimos no canal. O estilo de 82 é uma história diferente, que, no entanto, teve seus grandes expoentes, Zico, Júnior, Sócrates, Toninho Cerezo. O que posso dizer? Te escucho? Para mim, a diferença não foi feita pelo sistema, que era mais ou menos igual aos outros, mas pelos intérpretes. Em 1966, o Brasil entendeu que o futebol havia mudado. O talento de Garrincha e Pelé não era mais suficiente. Agora era mais sobre a organização. Eso. O Brasil deu um passo à frente ao incorporar o talento inato de seus craques àquela organização. E surpreendeu o mundo. Hoje, o problema não é se ele defende com 3 ou 4, se tem um falso 9 ou uma referência fixa. O problema é que a seleção de Dorival é um quebra-cabeça e há peças que não se encaixam. Ele se defende dizendo que está no meio de uma transição. É perceptível, sem grandes figuras, ou, pelo menos, as que atuam, sem identidade, com um jogo raso, sem ideias, sem um líder. É complicado. No entanto, processos são processos e vencer a fase classificatória não garante uma boa Copa do Mundo. E quem sabe se o bom e velho Dorival tem uma surpresa reservada para nós na América do Norte em 2026. Obrigado por ter chegado até aqui. Estou ansioso para ler seus comentários. Bem-vindos a todos que se juntam a esta banda a partir de agora e obrigado a todos que fazem parte dela há muito tempo por apoiarem a proposta. Te mando um grande abraço e até o próximo vídeo.